E vamos continuar o estudo Y continuaremos con el estudio Desmascarando o Livro é Proibido. Desmascarando el libro prohibido. Eu falei com você, amado ouvinte, Yo hablé con usted, amado oyente, sobre um livro sobre un libro da editora Mundo Cristão de la edición Mundo Cristiano chamado É Proibido, llamado Es Prohibido, o que a Bíblia permite lo que la Biblia es permitido e a igreja proíbe. y que la iglesia prohíbe. Um livro roxo Un libro rojo com branco. con blanco. Na visão desse autor, En la visión de este autor, a igreja Deus é Amor la iglesia Dios es amor é uma igreja legalista, es una iglesia legalista, farisaica, farisea. porque existem regras doutrinárias. Existen reglas doctrinarias. Então, em si, ele não concorda com essas regras. En sí no está de acuerdo con estas reglas. Então, ele pegou o regulamento interno de nossa igreja, Entonces agarró el reglamento interno de nuestra iglesia, citou partes do regulamento interno, citó partes del reglamento interno, e esse livro está à venda y este libro está a la venta nas livrarias en las librerías para tentar contestar para intentar contestar a doutrina da palavra de Deus, la doctrina de la palabra de Dios, no que pertine lo que pertiene a santificação la santificación do espírito, del espíritu, da alma del alma e do corpo. y del cuerpo. Só que nós já revelamos pelo próprio livro Solamente que nosotros hemos revelado por el propio libro o caráter do autor. el carácter del autor. Quem é o autor? ¿Quién es el autor? Será que ele segue alguma religião? ¿Será que él sigue alguna religión? Qual é a forma de vida esposada por esse autor? ¿Qué forma de vida él vive? Ele gosta de cinemas. ¿Él le gusta el cine? Na página 113 a 115 desse livro, De la página 113 a 115 de ese ele libro, fala que foi ao cinema él dice que fue al cine e vai ao cinema y continúa yendo al e cine que acham os filmes y él encuentra en las do películas cinema del cine que falam até mais do que a própria pregação da que habla palavra. mucho más de la palabra. Ele também diz que tem CDs de músicas seculares. Dice que hay CDs de músicas del mundo, Na página 117 a en 134, la página 117 a diz que 134, tem CDs de músicas sertanejas, tiene CD de músicas de sertanejas, cantores seculares, de cantantes circulares, de grande expressão na mídia. de gran expresión en el medio. Ele pratica esportes, Él realiza deportes, é ponta esquerda do seu time de futebol, la punta izquierda de su equipo de fútbol, da página 135 a la 150. página 135 a 150, Já no seu site, ahí en su site, ele diz que é corintiano roxo, que él es corintiano rojo, e quando o Corinthians ganha, Deus até pula de alegria. que cuando el Corinthians gana hasta Dios salta de alegría, Diz que é torcedor devoto da Gaviões da Fiel. que él es devoto de la Gaviones de la Fiel. Que, você não é pastor, né? Você é um incrédulo terrível. La verdad que sí. Diz que Deus é igual ao futebol, Dice que Dios es igual que el fútbol, imprevisível. imprevisible, E, por fim, y por lo tanto ele é a favor do homossexualismo. es a favor del A homosexualismo. revista Carta Capital La revista Carta Capital o entrevistou lo ha entrevistado, e perguntou o que o senhor acha do homossexualismo, que el señor cree del homosexualismo, da união civil de pessoas do mesmo sexo. la unión civil de personas del mismo sexo. Ele diz, eu sou a favor, Él dice, yo estoy de acuerdo, porque temos de saber que o país tenemos que conocer que el país é laico. es laico, Diz que a religião não tem que se intrometer no país. que la religión no tiene que entrar en el país. E ele até tinha mais de 20 anos. Dice que tenía más de 20 años, 20 anos que ele era colunista que él era columnista, da revista Ultimato. la revista Ultimatum. Ultimato é uma revista de expressão teológica Ultimatum es una revista de expresión teológica, de grandes doutores da teologia. de grandes doctores de la teología. E ele, em 20 anos, escrevia uma coluna da revista Ultimato. 20 años escribiendo una columna de la revista Ultimatum. Quando ele falou Cuando él habló que era a favor do casamento gay, que era a favor del casamiento gay, que era a favor que era a favor da união civil de homossexuais, de la unión civil de homosexuales, que temos de proteger os direitos dos homossexuais, tenemos que proteger los derechos de los e eles homosexuales, têm de se casar, y ellos tienen que casarse. ele foi expulso da revista. Él fue echado de la revista. Até os teólogos, os doutorzões, Hasta los teólogos y doctores não aceitaram o que ele disse. no concordaron con lo que él dijo. Então, é mais ou menos isso que eu expliquei na semana passada. Entonces, más o menos es un resumen de lo que me Foi explica la semana isso pasada. que eu expus. Fue esto lo que expusimos. E agora, Y ahora eu vou responder, yo responderé dentro da Bíblia Sagrada, dentro de la Biblia Sagrada alguns versículos deturpados, algunos versículos contradictorios cujos foram pegos por ele
¿Cuáles fueron agarrados por él? para tentar combater o segmento doutrinário, Para intentar combatir el seguimiento doctrinario. para tentar combater toda exposição Para doutrinária intentar combatir toda exposición doctrinaria que nós fazemos no púlpito, que nosotros realizamos en el púlpito, que os pregadores fazem nos que los púlpitos, predicadores hacen en el altar, os que amam a doutrina pregam. los que aman la doctrina ni predican. Então, hoje será Hoy será o desmascaramento el desmascaramiento desses versículos de estos versículos, fora do contexto, fueran del contexto, pegos por ele para defender as suas mazelas. tomados por él para defender sus pensamientos. Primeira coisa que ele diz é a respeito da palavra vaidade. La primera cosa que él dice es al respecto de la palabra vanidad. A página 67 La página 67 tem um capítulo que chama hay un capítulo que se llama O que é e o que não é vaidade. Lo que es y lo que no es vanidad. É o capítulo 4 Es el capítulo do 4 livro É Proibido. del libro El Prohibido. Então ele diz assim: Entonces él dice así: as igrejas evangélicas brasileiras las iglesias evangélicas brasileras têm grande dificuldade de compreender tienen gran dificultad de comprender o termo vaidade, el término vanidad, que no jargão próprio do mundo dos crentes que en el hablar propio de los mundo de los creyentes carrega toda uma conotação carga toda una connotación pejorativa. peyorativa. Gostar de vestir-se Le gusta vestirse com esmero, con esmero, adornar-se com qualquer joia adornarse con cualquier joya ou cuidar do cabelo, o cuidarse de su pelo, tingindo-o tiene yendo, ou penteando-o tiñéndolo o peinándoselo de alguma forma de estética, alguna forma estética, é considerado pecado es considerado pecado na maioria das nossas igrejas. en la mayoría de nuestras iglesias. Aí ele continua: precisamos estudar a palavra vaidade Necesitamos estudiar la palabra vanidad no original hebraico en el original del hebreo e grego. y griego. Compararmos as várias vezes Compararlas varias veces em que ela é usada na escritura en la que ella es utilizada en las e escrituras. qual o verdadeiro sentido ¿Y cuál es el verdadero sentido que esse vocábulo possuía que esa palabra posee nos tempos en los templos, antigos. en los tiempos antiguos? Então ele diz Entonces él dice que a palavra vaidade na Bíblia que Sagrada la palabra vanidad en la Biblia Sagrada não tem o mesmo sentido no tiene el mismo significado do significado moderno hoje de vaidade. del significado moderno del día de hoy. O que foi vaidade há milhares de anos atrás, Lo que fue vanidad a millones de años atrás, hoje não é mais. hoy no es más. Porque o sentido de vaidade hoje Porque el sentido de vanidad hoy não é o mesmo sentido de ontem, no es el mismo sentido de ayer. segundo Según o falso pastor, falso pastor, o mentiroso que escreveu essa parafernália aqui. ese pastor mentiroso que escribió esa parafernalia. Tontería. Ele, na verdade, cita até Él hasta cita o significado do termo vaidade no hebraico. el término de la palabra vanidad en el hebreo. Ele explica aqui. Él dice aquí. Só que nós temos de compreender o seguinte: Solo que tenemos que entender lo siguiente. se nós não fizermos essa divisão, Si nosotros no hiciésemos esa división, incorreremos em erro doutrinário. entraremos en una equivocación doctrinaria. Entraremos em uma contradição. Entraremos en una contradicción. Guarde em sua mente: Guarde en su mente, existem dois tipos de vaidade. existen dos tipos de vanidad. Dois tipos. Dos tipos. Não existe apenas um tipo de vaidade. No existe apenas un tipo de vanidad. Existem dois tipos de vaidade. Existen dos tipos de vanidad. Salomão falou, Salomón habló, Eclesiastes capítulo 1, Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. versículo 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. É tudo vaidade, diz Salomão. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Vaidade de vaidades. Vanidades de vanidades. Diz o pregador, Dice el predicador, vaidade de vaidades vanidades de vanidades é tudo vaidade. es todo vanidad. Ele fala de novo. Él dice de vuelta, Eclesiastes capítulo 12, Eclesiastes capítulo 12, versículo 8. versículo 8. Vaidade de vaidade, Vanidades de vanidades, diz o pregador, dice el predicador, tudo é todo es vaidade. vanidad.
Aí muitos pegam nesse versículo, se apegam neste versículo aqui Muchos se agarran de este versículo aquí. e dizem, tá vendo? Dicen, ¿están viendo? Tudo é vaidade, Todo es vanidad. tudo pode. Todo se puede. Então, qualquer coisa que você usar é vaidade. Cualquier cosa que usted utilice es vanidad. Então não tem diferença. Entonces no hay diferencia. Tudo é vaidade. Todo es É vanidad. a mesma visão que esse autor quer nos explicar. La misma visión que este autor quiere explicarnos. Porém, o vocábulo vaidade, Por lo tanto, la vocábulo vanidad ele vem da palavra hebraica viene de la palabra hebrea e da palavra grega. y de la palabra griega. Em hebraico, En hebreo, a língua do Antigo Testamento, la lengua del Antiguo Testamento, vaidade vem da raiz de duas palavras vanidad hebraicas. viene de la raíz de dos palabras hebraicas. Abel Abel e Shau. y Shao. Abel e Shau Abel y Shao são as palavras para vaidade em hebraico. son las palabras para la vanidad en hebreo. Mataiotes Matayoches é o vocábulo grego es el vocabulario griego para vaidade para vanidad no Novo Testamento. en el Nuevo Testamento. No Novo Testamento, En el Nuevo que Testamento, foi escrito em grego, que fue escrito en griego, vaidade vanidad é mataiotes. es matayotes. No Antigo Testamento, En el Antiguo foi Testamento escrito em hebraico, fue escrito en hebreo. a palavra vaidade La palabra vanidad são duas. son dos. Abel Abel e Shau. y Shao. Enfim, En fin, na raiz da palavra bíblica, en la raíz de la palabra o que bíblica, significa Abel, ¿qué significa Abel? Shau Shao e mataiotes? y matayotes. Significam coisas ocas. Significa cosas locas, Ocas. puestas. Oca seria... Eu tenho um tronco de uma árvore. É oco, por dentro, vazio. Hueco. Isso. Hueco. Vaidade, Vanidad, sendo Abel, Shau e mataiotes. siendo Abel, Shal y matayotes. Vaidade é coisa oca. La vanidad es algo hueco, Coisas fúteis. cosas flutes, Coisas vãs. cosas vanas, Coisas vazias. cosas vacías, Coisas desnecessárias. cosas desnecesarias. Repetindo. Repitiendo, Na raiz la bíblica, raíz bíblica, vaidade, vanidad, Abel, Abel, Shau Shao e mataiotes y matayotes es coisa oca, cosa hueca, vazia, vacía, vã, vano, banal, banal, fútil. inútil. Coisas Cosas, que não têm validade. cosas que no tienen valor. Isso é Esto es vaidade. vanidad. Na Bíblia En la Sagrada. Biblia Sagrada, Nas línguas originais. en las lenguas originales. Então, vaidade Entonces é uma vanidad coisa vã. es algo vano, Ou seja, algo que não tem valia. algo que no tiene valor. Vaidade Vanidad é algo banal. es algo que no tiene valor. Vaidade Vanidade é algo oco. é hueco. Ou seja, que não tem substância. No tiene dentro nada. Que não tem fundamento. No tiene fundamento. Algo que não prossegue, que não exprime a realidade. Hay algo que no explica la realidad. Ou seja, por fora Eso quiere decir por parece fuera. formoso. Parece lindo. Por dentro é oco. Por dentro es hueco. Isso é bonito por fora. Es lindo por Por fuera. dentro é horrível. Por dentro es horrible. Isso é vaidade. Esto es vanidad. E existem dois tipos de Y vaidade. existen dos tipos de vanidad. A vaidade necessária La vanidad necesaria é aquela que o homem faz uso. aquella que el hombre hace uso. Porque são coisas... Tudo é vão nesta vida. Todo es vano en esta vida. Tudo é inútil. Todo es inútil. Mas há uma necessidade. Pero hay una necesidad. Por exemplo, o o relógio. reloj. Você tem um relógio no pulso. Tiene el reloj en O relógio de bolso. el reloj de bolsillo. O relógio é algo vão. Es algo vano. É algo inútil. Es algo inútil. Qual relógio dura para sempre? ¿Cuál reloj dura para siempre? Qual relógio que não quebra? ¿Qué reloj no Que se não rompe? acaba a pilha, a bateria ou a corda? Que no se termina la batería, la pila. Qual relógio Não se que não rompe. pode ser destruído? ¿Qué reloj no puede ser destruido? Então é uma coisa vã. Es una cosa vana. O sapato. El zapato. É uma coisa vã. Es una cosa vana. É vão. Es vano. Qual o sapato que não se rasga? ¿Qué zapato no se rompe? Que não pode ser destruído? Que no puede ser Que destruido. não pode ser Que cortado? no puede ser quebrado. Mas ele tem uma necessidade. Pero él tiene una necesidad. Para eu não ferir aos meus pés. Para no herir mis pies. Da mesma forma o relógio. De la misma manera Tem el uma reloj necessidade. tiene una necesidad. Para eu ver a hora. Para yo ver la Para hora. você se despertar. Para usted despertarse. O fone de ouvido. El audífono. É uma coisa vã. Es algo vano. Mas tem uma necessidade. Pero tiene una necesidad. Para eu ter retorno. Para yo escuchar. Para eu ouvir melhor. Para yo escuchar mejor. Os óculos Los anteojos são vãos. son vanos. Porque se quebram. Porque se rompen. A lente pode ser quebrada. El anteojo puede ser roto. A armação pode ser amassada. El armazón puede ser quebrado. Mas é algo necessário. Pero es algo Para necesario. você ter uma visão melhor. Para usted ver mejor. Uma visão mais ampla. Para tener una visión más amplia. Então,
são vaidades. Son vanidades. Por quê? ¿Por qué? Como diz Salomão, tudo é vaidade. Como dice Salomón, todo es Porque vanidad. tudo na terra é coisa vã. Porque todo en la tierra es cosa vana. Tudo na terra é passageiro. Todo en la tierra es pasajero. Tudo na terra é inútil. Todo lo que hay en la tierra es inútil. Até a própria terra Hasta la propia tierra. vai passar. Pasará. É vã. Es vano. É passageira. É passageira. Mateus 24, 35. Mateos 24:35. Passam os céus e a terra. Pasan los cielos y la tierra. Mas as minhas palavras Pero mis palabras não hão de passar. no pasarán. 1 João 2,17. 1 de Juan O 2:17. mundo passa. El mundo pasa. E a sua concupiscência. Y su concupiscencia. Então também o mundo é coisa vã. Entonces el mundo es cosa vana. Porque passa. Porque passa. Então tudo é vaidade. Entonces todo es vanidad. O prato que você come El plato que usted come é uma vaidade. es una vanidad. Mas é necessário. Pero es necesario. Você põe a comida, Porque pone la comida. a colher, La cuchara. o garfo, El tenedor. a faca. La São cuchillo. coisas vãs. Son cosas vanas. Mas são necessárias. Pero son necesarias. Para você fazer uso na Para alimentação. hacer uso en el alimento. Então sí. tudo é vão. Entonces todo es vano. Mas existe a vaidade necessária. Pero existe la vanidad São necesaria. coisas vãs, Son cosas vanas. porém necessárias ao Por lo homem. tanto, necesarias al hombre. Está compreendendo, irmão Mariano? Estoy entendiendo, Pastor Johnny. Agora existe outro tipo de vaidade. Ahora existe otro tipo de vanidad. Essa já é a vaidade pecaminosa. Esta es la vanidad pecaminosa. Que ela não condiz nada. Que él no conduce a nada. Elas não são inerentes ao homem. Que no son que sirven al hombre. Elas não aludem ao verdadeiro sentido das coisas. Ella no alude en el verdadero sentido de las cosas. E a pessoa põe para o seu bel prazer. Eso lo pone para su bello placer. Para ficar mais atraente. Para quedar más atractivos. Para ficar mais simpática. Para quedar más simpática. Para chamar atenção. Para llamar la atención. Isso a pessoa põe. Y eso la persona E se não pone. tem necessidade. Y no hay necesidad. Só tem necessidade carnal. Eso no son necesidades carnales. Nesse ponto, En este punto. vaidade também recebe outro significado. La vanidad recibe otro significado. Nos dicionários, En el diccionario. por isso que na verdade tem esse significado. Por eso en realidad tiene este significado. Vaidade significa também preocupação com a própria aparência. Por eso vanidad significa preocupación con su propia apariencia. Por desejo de ser admirado. Por el deseo de ser admirado. Qualidade ou condição Cualidad o condición do que é vão. de lo que es Aí já vano. voltou lá pro original grego e hebraico. Ya volvió para el original griego y grave. Fútil, Útil, fútil, que não vale nada. no vale nada. Ilusório, Provisorio, presunção, presunción, suposição de verdade suposición de verdad. e imodéstia. Inmodestia. Imodéstia Inmodestia. é realmente o contrário de modéstia. De lo modesto, sí, lo contrario. E vaidade agora aqui, La vanidad ahora aquí, a pecaminosa, la pecaminosa, é aquela que a pessoa faz uso das coisas vãs, la que la persona se utiliza de las cosas preocupando vanas, com a sua própria aparência, preocupándose con su propia apariencia, para se expor. para exponerse. Para que serve um brinco? ¿Para qué sirve un arito? Qual é a necessidade do brinco? ¿Cuál es la necesidad del arito? Para que serve o batom? ¿Para qué sirve el lápiz labial? Para que serve ¿Para qué sirve o lápis no olho? el lápiz de los ojos? A pessoa que tira a sobrancelha, qual a necessidade de tirar a Que sobrancelha? se quita la ceja. ¿Cuál es la necesidad? O piercing. El piercing. Para que serve o piercing? Qual é a necessidade do piercing? ¿Qué es la necesidad del piercing? O sapato alto. El taco alto. Para que serve o salto desse sapato tão alto? ¿Para qué sirve el taco de ese zapato tan alto? Deste bico fino De também. este pico fino también. Para que serve? ¿Para qué sirve? Qual é a necessidade disso aí? ¿Cuál es la necesidad de eso ahí? A tornozeleira. O bracelete. El bracelet. A gargantilha. El collar. O colar. El collar. Para que serve? ¿Para qué sirve? Para que serve a pintura das unhas? ¿Para qué sirve la pintura de las uñas? Qual é a necessidade? ¿Cuál es la Da necesidad? irmã ficar com a unha grande igual de um gavião. Parece la uña larga igual que un gavilán. Para que serve? ¿Para qué sirve? Qual é a necessidade? ¿Cuál es la necesidad? Qual é, irmão Mariano? La verdad que no tiene ninguna, ¿no, pastor? É isso que é o pecado. Y ese es el pecado. Porque são coisas vãs. Porque son cosas vanas. Vaidade é coisa oca. La vanidad es cosa loca. É coisa fútil. Es algo inútil. É coisa ilusória. Es ilusoria, provisoria. Oca porque não exprime a realidade. Porque en realidad no expresa la Por realidad. fora aquela boniteza. Por afuera es algo Ou seja, lindo. a mulher lá com o rosto todo enrugado, La mujer con todo el rostro pintado. passa pó, Pasa polvo. faz plástica, Hace plástica. pinta o cabelo. Se pinta el pelo. Quando chega a noite e vai dormir, Cuando llega la noche va a dormir. ninguém aguenta olhar. Nadie quiere mirarla.
da feiura que ficou. de lo feo que ha quedado. Porque não mostrou a realidade. Porque en realidad no mostró la realidad. Não mostrou o que verdadeiramente é. Porque no mostró lo que realmente es. Então essa é a vaidade pecaminosa. Esa es la vanidad pecaminosa. É justamente essa vaidade a Bíblia condena. Entonces justamente esta vanidad la Biblia condena. Salmo 24, Salmos 24, versículo 3 e 4. versículo 3 y 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha llevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Tá vendo aí? Já tá traduzindo vaidade como coisas vãs. Cosas vanas. É vã. Es vano. Por que entrega a alma à vaidade? ¿Por qué se entrega el alma a la Porque vanidad? quem coloca o desejo do homem é proveniente da alma. El deseo del hombre proviene del alma. O contato com o mundo externo El contacto con el mundo externo é feito pelo corpo es hecho por el a cuerpo partir dos anseios da alma. a partir de los deseos del Então a alma. alma tem vontade. Entonces la alma tiene Sua voluntad. alma que tem vontade de você passar batom. Su alma tiene deseo de pasar lápiz labial. E o seu corpo obedecerá à vontade da sua alma. Y su cuerpo vencerá la voluntad de su O seu alma. corpo ficará enfeitado por causa do anseio da alma. Entonces su cuerpo quedará infectado por el deseo Então, de su alma. isso é vaidade pecaminosa. Entonces es una vanidad pecaminosa. Se nós não fizermos essa divisão aqui, Si nosotros no separásemos esto de aquí, você vai achar que todo tipo de vaidade é pecado, quando que não. cuando todo tipo de vanidad es pecado. Você vai achar que tudo é certo. Allá en Bolivia, Pastor Johnny, había una época que había hermanos que se prohibía poner perfume, Pastor Johnny, o usar jabón con perfume, porque decían que era vanidoso, de vanidad, Pastor. Aí seria o exagero já. Es que es algo necesario, ¿no? Sim, então, o perfume é necessário ao homem, Al hombre, ao corpo, al cuerpo, necessário ao nosso odor, al sudor, ao contato com as pessoas. Contato com as Então você vê, pessoas. aí é uma vaidade necessária. necesaria. Porque o perfume também é coisa vã. Es vanas, Se desaparece, acaba, se desaparece, termina. evapora até mesmo. Se evapora. Então o cristão tem de ter temperança. Tiene que estar temperado. Gálatas 5, 22. Gálatas 5:22. Domínio próprio. Domínio propio. Pois então aqui você vê que esse homem não sabe fazer essa repartição. Esa separación, este hombre no sabe Então hacer esta ele separación. diz que nós que não sabemos interpretar a palavra vaidade. Y él dice que nosotros no sabemos interpretar la palabra Quem não vanidad. sabe interpretar é ele. El que no sabe en realidad interpretar Que es está él. endemoniado, Que está endemoniado, é soberbo, es soberbio, tem um espírito mau tiene un espíritu malo e nada sabe. y nada conoce. Então nós já sabemos aqui dentro da Bíblia. Entonces ya vimos dentro de la Biblia, E como eu expliquei na semana passada, como les expliqué la semana só pasada. vou deixar aqui 2 versículos do Novo Testamento. Solo voy a dejar 2 versículos del Nuevo Testamento. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. 1 Timoteo capítulo 2 versículo Que 9. do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Asimismo, las mujeres se atavían con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Então a Bíblia aqui, Entonces la Biblia do aquí, mesmo modo as mulheres se ataviem. las mismas mujeres se atavian. O que é se ataviar? ¿Qué quiere decir Es se ataviarse? arrumar. Es arreglarse. Muitos só não vão andar na doutrina que eu vou andar igual uma velha. Ah, no voy a andar en la doctrina que voy a andar igual una vieja. Até as moças falam, não, você tá andando igual uma velha. Hasta las jóvenes dicen, estás andando igual una vieja. Aí tem moça que fala até pra outra, olha o seu cabelo. Otro joven dice a otro Você joven, não quer "Mira casar? tu pelo, no te querés Você casar. não quer arranjar um namorado? No querés encontrar Que é um namorado novio. que vai lhe querer com a roupa feia dessa? ¿Qué novio va a querer una muchacha con esa ropa fea? Com cabelo feio desse? Con el pelo tal feo de Deixa eu ese. tirar sua sobrancelha. Quita tus cejas. Tem que usar outro tipo de roupa. Tiene que utilizar otro tipo de A ropa. doutrina não vai deixar nenhuma moça feia. Ninguna doctrina dejará ninguna joven fea. Nenhuma irmã ficará feia a partir da doutrina. Ninguna hermana quedará fea de parte de la Não, doctrina. a Bíblia manda aqui que do mesmo modo as mulheres se ataviem. La Biblia dice que las mujeres al mismo Sí. modo se atavían. A mulher pode se arrumar. La mujer puede Ela arreglarse. se arrumará. Ella debe de Usará a arreglarse. roupa combinando. La ropa combinando. Usará as roupas, as cores combinando. Los colores combinando.
enseñando. Ninguém quer que uma jovem de 25 anos e 21 de 19 anos Nadie quiere que una joven de 25, 22, 19 años ande como uma senhora de 50 anos de idade, se vista como una mujer de 50 años de edad. com a saia cheia de prega. Não! La pollera llena de... As moças usarão saia conforme a idade, Las jóvenes usarán pollera conforme a la edad. porém com pudor, Por lo tanto, con pudor. porém um traje honesto, Por lo tanto, un traje honesto. dentro da doutrina. Dentro de la doctrina. Da mesma forma, De la misma manera, a doutrina não vai deixar nenhuma irmã, nenhuma moça feia. la doctrina no dejará ninguna hermana, ninguna joven fea. Não, No. vou andar feia demais, não. Voy a andar fea demasiado, Aí no. vai e coloca uma blusa amarela, Ahí pone una remera amarilla, a saia roxa, la pollera roja, o sapato verde, el zapato verde, a tiara da cabeça, a tiara da cabeça rosa, para atar el pelo de color rosa, o relógio branco. el reloj blanco. Quem vai andar com um palhacinho assim? Igual arco-íris. Não, igual arco-íris. Então não é pra andar assim. No es para andar de esa A doutrina, forma. isso não é culpa da doutrina. La doctrina no es culpa de la Isso doctrina. vai da própria pessoa em si. Eso va de la propia persona en A sí. Bíblia manda se ataviar. La Biblia dice Então ataviarse. você pode comprar roupa bonita, Puede comprar ropa linda, comprar roupa, mas que seja decente, pero ropa que sea decente, mas que tenha pudor. tenga pudor, Vai se arrumar conforme a sua idade dentro da própria doutrina, arreglarse conforme a la edad que usted tiene dentro de la para se doctrina, apresentar, para para presentarse, se expor, para exponerse, para estudar, para estudiar, para ficar em casa, para quedar em para casa, ir à igreja, para ir à igreja, quando for fazer um passeio. o cuando vaya a pasear. Então isto é uma temperança. Todo esto es condimentado, Então diz aqui, Então diz com assim, pudor e modéstia. con pudor y O modestia. que é modéstia? ¿Qué quiere decir modestia? A palavra modéstia é o antônimo. La palabra modestia es el antónimo, Antônimo, então lo contrario. contrário. Lo contrario. Qual é o contrário de quente? Frío, O contrário de alto. bajo. Então isso é o contrário. O contrário. É o antônimo. É um antônimo. O contrário de vaidade é Lo contrario de la vanidad es modéstia. modestia. Modéstia é o contrário de vaidade. La modestia es lo contrario de la Então a vanidad. Bíblia manda as irmãs se ataviarem, se arrumarem com modéstia. Entonces la Biblia manda a ataviarse, a arreglarse con modestia. Ou seja, sem vaidade. Eso quiere decir sin Essa vanidad. vaidade Esa pecaminosa vanidad pecaminosa que não é para a necessidade, que no es mas necesaria, é a preocupação com a própria aparência. pero con la preocupación de la propia Algo apariencia, vão, algo vano, Oco, Loco, porque não exprime a hueco, realidade. porque no exprime Então, expresa é la bem realidad. explicado esse texto aqui. Está bien explicado el texto aquí. E lá, 1 Pedro, Primera de Pedro, capítulo 3, Pedro capítulo 3, versículo 3. versículo 3. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim também se adornavam as santas mulheres que esperavam em Deus. Vuestros atavios no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el ser interior de la persona, en el incorruptible ornato de un espíritu manso y apacible, que es gran valor delante de Dios, porque así también se atavian en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sometidas a su marido. Pois o enfeite não é por fora. Entonces lo lindo no es por fuera, Então não é para se enfeitar por fora, no es para peinarse por fuera, mas é no exterior. es en lo exterior, Não é no frisado dos cabelos. no es en lo liso del pelo. Como muitas irmãs estão fazendo vaidades nos seus Como cabelos. muchas hermanas están haciendo la vanidad en su Se você pelo. teme a Deus, minha irmã, Si usted teme a Dios, se mi você hermana, honra a Deus, você cumprirá essa palavra aqui. si usted teme a Dios, usted honrará esa palabra aquí, Independente de você aceitar que seja por mim ou por outro. independientemente de si está por mí o por otro. Mas é a palavra que diz. Pero es la palabra que lo Então você dice. que tem a sua vaidade no cabelo, faça favor de parar. Si usted tiene vanidad en el cabello, haga el favor de Porque parar. você se apresenta bonita para o mundo, Porque usted se presenta bonita para el mundo, para a sociedade, Para a sociedade, no seu local de trabalho. en su lugar de trabajo. Mas diante de Deus você está horrível. Pero delante de Dios usted está horrible. Está ridícula. Está ridícula. Porque essa não é a beleza que Deus quer de você. Porque esa no es la belleza que Dios requiere de usted. Então, frisado dos cabelos envolve isso aqui. Entonces, frisar los cabellos. Todo eso tipo aquí. de penteado pecaminoso, Todo tipo de peinado pecaminoso. todo tipo de cabelo que tira a forma natural, Todo tipo de peinado que tira el cabello de forma natural. não está entrando aqui no frisado dos cabelos. Está entrando aquí el peinado de los cabellos. No uso de joias de ouro. En el uso de O que, joyas que de você oro. entende como joias? ¿Qué quiere decir Porque usted naquele de joyas? tempo não tinha bijuteria, era tudo joia. Era todo joya. O que, que você entende como joia? ¿Qué quiere decir joya? Não, o que é joia, meu mano? Vamos lá. Joya es Anel, anillo,
pulseira, pulsera, brinco, arito, piercing, piercing, gargantilha, gargantilla, colar, collar, bracelete, brazalete. tornozeleira. Isso que- tudo é vaidade. Eso es todo vanidad. São joias e bijuterias. Joya y bijutería. Não é esse enfeite que Deus quer das suas servas. Esto es lo que Dios quiere Entenda de sus aqui que nós siervas. somos testemunhas de Jesus. Aquí somos testimonio de Jesús. Uma freira. Una fiera. Porque uma freira, você olha pra ela, você não vai ver a freira vaidosa. No virá la fiera vanidosa. E ela é católica, hein? Él es católica. É do convento, Es del convento. Senhora das Graças, Señora de las Gracias. Senhora do Carmo, El Carmen. Santa Rita de Cássia. Rita de Cárcel. E a freira não tem vaidade. Já viu lá na Argentina a freira com vaidade? No tiene. Tem vaidade? Responda a freira, No, Maria. no tiene. Não tem vaidade. Não tem vaidade. Porque quando a freira entra no convento, Porque la monja cuando entra al convento é feito juramento hace un juramento. que ela quer ser esposa de Jesus. Ella quiere ser esposa de A Jesús. freira. La monja. Ela quer ser esposa de Jesus. Ella quiere ser esposa de Jesús. Então ela ganha o hábito de noviça Entonces él gana el hábito de novicia e ela abandona todas as y vaidades. ella abandonó todas las vanidades. E ela não usa aquilo lá Y ella no utiliza aquello allá porque ela quer ser esposa de Jesus. porque ella quiere ser esposa de Jesús. E olha que coisa! Pero mire qué cosa. Lucas 16, versículo 8. Lucas 16, versículo Os 8. filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Los hijos de las tinieblas son más prudentes que los hijos de la Olha luz. como a freira é mais prudente do que você, pastora. Mire cómo la monja es más prudente que usted, pastora. Que diz que é pastora. Usted que dice que es pastora. E o seu brinco na sua orelha é do tamanho de um aro de bicicleta. El arito de sus orejas es del tamaño de una rueda de bicicleta. Você que diz que é missionária, Usted que dice que es misionera. é evangelista. Es evangelista. E o colar do seu pescoço El collar en su é cuello. do tamanho de um pneu. El tamaño de una rueda. Sua boca é vermelha igual um tomate. Su boca es roja igual un tomate. A unha é igual de um gavião. La uña igual un gavilán. Que até no mundo Hasta en el mundo assustava as crianças. asustaba a las criaturas. Então, como que você é uma verdadeira testemunha de Jesus? Entonces, como usted es un verdadero testimonio de Jesús. Se você quer o seu enfeite no exterior, Si usted quiere hacer hecho en lo exterior, é uma vaidade desnecessária. es una vanidad Que isso é para o necesaria teu ego, para o seu eu. para su ego, para su yo. E agora? E agora? Se as freiras Si las monjas dão mais testemunho do que dan más uma testimonios crente. que una creyente. Porque elas dizem que querem ser esposa de Jesus. Porque ellas dicen que quieren ser esposa de Jesús. Você quer ser esposa de Jesus com esse cabelo curto, Joãozinho. Ella quiere que sea igual, esposa de Jesús que deja el Juanito. pelo cortito. Sabe, Joãozinho? Joãozinho no Brasil é o cabelo, acho que é mais curto que o meu aqui. Más corto, más rapado, más pelado. É, sim. Ixi. Tem até uma cantora de um CD aí, que canta do Rio, existe um Rio, o cabelo dela tá mais curto que o meu. Nossa, E como que a freira não é desse jeito? ¿Y cómo la monja no es de esa forma? Porque ela quer ser esposa. Porque ella quiere ser Só esposa. falta levantar a mão, se converter, quebrar o crucifixo, quebrar os ídolos e ter um compromisso com Deus. Ella levantar la mano, aceptar a Jesús, quebrar el crucifijo, las imágenes y servir a Jesús. Porque o enfeite não é no uso de joias, Porque lo bueno no está en el uso de e joyas, nem no luxo dos vestidos, ni en el lujo de los na vestidos, compostura dos vestidos, en la postura de los vestidos, mas é pero sí por dentro. por dentro. E como na semana passada eu expliquei muitos versículos Como la semana pasada he explicado muchos versículos que a Bíblia já que condenava la Biblia ya condena verdadeiramente a vaidade. verdaderamente la vanidad. A vaidade pecaminosa sempre a Bíblia combateu. La vanidad pecaminosa siempre la Biblia combatió. Agora a vaidade necessária, Ahora la vanidad necesaria, que esse autor aqui infelizmente não sabe repartir. que este autor infelizmente no sabe separar, Por exemplo, a sua aliança, irmão Maria, não é casado. es casado. É uma vaidade, Es vanidad, porque é vã. porque es vano. Mas ela, o que representa aí? Es necesario compromiso. Então, Entonces, a vaidade necessária. es la vanidad necesaria. E lá em Isaías capítulo 3, Ahí en Isaías capítulo 3, essa palavra aqui é tremenda. esta palabra aquí es muy fuerte. Essa daqui fala claramente Esta que Deus foi contra as filhas de Sião, La Biblia dice que es contra los hijos de Sión, porque elas porque ellas entraram no pecado entraron en el pecado e aprenderam com os costumes pagãos da Babilônia, aprendieron las costumbres paganas de la Babilonia, do povo fenício, do povo caldeu, do povo egípcio. pueblo fenicio, caldeo, E os fenício. adornos que as filhas de Sião começaram a usar los adornos que las hijas de Sión comenzaron a utilizar tinham a ver com o paganismo. tenía que ver con el paganismo. E Deus condenou. Y Dios lo ha condenado. Vamos lá, agora Vamos allá. capítulo 3, 16 de Isaías. Capítulo 3, versículo 16 de Diz Isaías. mais ainda o Senhor:
Porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido e têm olhares impudentes e quando andam, como que vão dançando e cascavelando com os pés. Y asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión son altivas y andan con el cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo con sus pies. Então as filhas de Sião, Entonces las hijas de Sión, elas andavam de pescoço erguido ellas andaban del cuello levantado e quando elas andavam, y cuando ellas dava a caminaban, impressão como que vão dançando. daba la impresión que era como si danzaban. Como, advérbio de modo, como. ¿Cómo? Dice el cómo. É uma circunstância, é um parecer. Es una circunstancia, parece. O que faz a mulher se erguer? ¿Qué es lo que hace la mujer? Levantarse. erguirse. Erguer o seu busto, colocar o pescoço para cima, Levantar el levantar busto, o rosto. levantar el rostro, erguerse. E quando ela anda, dá a sensação de rebolar. Y cuando anda parece que mueve las caderas. E fica com os pés, Y fazendo queda con los barulho. pies, con los barullos. Se rebolando toda com os pés, fazendo mexido, gingado com os pés. Haciendo ruido con los pies, O moviendo que é, el irmão cuerpo. Mariano? El taco alto. Aqui, será que a pessoa não compreende isso aqui? ¿Será que la persona no entiende esto aquí? E o próprio Deus, olha, as mulheres andam de pescoço erguido. É o sapato alto que faz a mulher se erguer. El zapato alto que hace la mujer levantarse, erguirse. Quando andam, como que vão dançando? A sensação anda de rebolar. Como si estuviesen moviéndose E cascavelando com os pés. y haciendo ruido con los pies. Faz barulho com os pés. Hacen ruido con los pies. E os pés que faz a mulher se mexer, se requebrar. Ese que se mueve, se quiebra. Então aqui claramente condena o uso de sapato alto. Entonces aquí la Biblia condena claramente el uso del zapato alto. Pois ¿Está aqui correcto? está a palavra condenando. Aquí está la Biblia nos condenando. Então, Senhor, diz mais aqui, portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião e o Senhor porá descoberta a sua nudez. Por tanto, el Señor reparará la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. O Senhor colocará descoberta a sua nudez. Pondrá al descubierto su Ou seja, desnudez. tem muitas irmãs que não se preocupam. Hay muchas hermanas que no se preocupan. Andam com a roupa fina demais. Anda con la ropa muy fina Uma roupa además, agarrada no corpo demais. muy ajustada demasiado. Então ela, na verdade, ela usa para chamar a atenção. En realidad lo utiliza para Isso llamar não la é atención. costume, isso é doutrina. Esto no es costumbre, es Porque doctrina. isso dá lascívia. Porque eso es Isso lascivia. dá mau testemunho. Isso dá mau testemunho. Em Mateus 18:7, se for para escandalizar, ai daquele que vier o escândalo, disse o San Senhor. Mateo 8:7, aquel que escandalice, ay de aquel que trae escándalos É demás. melhor amarrar uma pedra de atafona no pescoço e se lançar no fundo do mar. Es mejor agarrar una piedra, atársela al pescuezo y lanzarse al fondo del mar. Muitas igrejas, mulheres cantam, mostram o umbigo. Las mujeres muchas veces cantan y muestran el ombligo en las iglesias. Levanta o braço. Levanta los A brazos. manga é tipo japonesa. La manga es tipo japonesa. A manga é curta. La manga é Até curta. mesmo a mocidade. Hasta la juventud. Levanta a mão. Levanta la Dá mano. pra ver as axilas. Da para ver las axilas, O músculo do braço. los músculos del brazo. Dá pra ver as partes já pegando assim as costas. Da para ver hasta la espalda. Como é que pode? ¿Cómo es que puede? Não, a saia pra cima do joelho. La pollera arriba de la rodilla. A saia, dá pra ver até a roupa íntima. Da para ver hasta ropa interior. A Bíblia fala que o Senhor porá descoberta a sua El nudez. Señor dice que pondrá al descubierto su Então, o desnudez. próprio Deus El propio Dios é como se a mulher estivesse nua. es como si la mujer estuviese desnuda. E o Senhor, no último Y dia, el Señor en el último día, Ele vai colocar a descoberta. Él pondrá a luz. Quando descubrirá. chegar diante do trono de Deus, Cuando llegas delante del trono é de assim Dios. que você gostava de andar? Ah, sí que así te Então gustaba Deus vai andar. deixar nua Entonces estarás desnuda. diante de todo mundo. Estás dentro de todo el mundo. O Senhor vai pôr a descoberta. Pondrás descubierto. Tá brincadeira aqui. Es Essa cosa doutrina, fuerte. não. Es fuerte. Naquele dia, En aquel día, no dia da visitação do Senhor, en el día de la visita del Señor, tirará o Senhor quitará el o Señor enfeite das ligas. el atavio de las calzados. Você vê uma... Aí já essa sua tradução é boa. Enfeite das ligas é um tipo de sandália, de calçado, Era un tipo de calzado, zapato, que vinha amarrando como fosse um monte de corda até o que joelho. fuese montones de cuerdas hasta la rodilla. E você já viu dessa sandália, irmão Maria? Ya. Sandália vaidosa que a mulher põe e amarra, parece que tá toda amarrada pelo diabo até o joelho. Es verdad. Tiene más vueltas. Já viu dessa, Já, né? E é um já. enfeite de ligas que diz a palavra aqui. Está hecho de atavios del calzado. Vamos lá, isso aqui é lindo, essa palavra. O Senhor tirará as redezinhas. Atavios, los collares. As redezinhas, Las redecillas temos dois significados.
Eram tipo aquele monte de colar. aquel monte de collar. Seriam muitos colares em um só. Eran muchos collares en uno solo. Ou seja, era um colar Era solo un collar com vários. con varios al mismo Você tiempo. olhava de costa, Usted miraba la era espalda. um só colar no pescoço. Era un solo collar en el Mas cuello. quando virava de frente, Cuando usted lo miraba de eram adelante, muitos colares como arcos. eran muchos collares como un arco. Você já viu desse também? Eu já vi desse Já, tipo de colar. já. E redezinhas também aquele tipo de roupa. Aquele lunetas. tipo de roupa, redezinha aquele tipo de roupa que muitas mulheres usam, que é como rede, dá pra ver, dá pra ver tudo, sim, como sim, crochê, sim. e a mulher não coloca a roupa por baixo. Sí, yo vi también, pastor. Então as mulheres usam Como una tipo de red. rede. De red, sí. Ela Se usa aquela. transparenta todo. Fica tudo de fora. A mulher usa aquela roupa como rede. Quando bate o sol, a luz, dá pra ver tudo. Da para ver todo. Então o senhor tá falando que vai tirar. Él dice que él quitará As luetas. las lunetas. Luetas eram tipos de pulseiras, de brincos Era também, tipo de aritos, de em pulseras. forma de lua. Formas de luna. Eram brincos em forma de lua, Eran aritos de forma de luna. de meia-lua, De meia pulseiras luna. em forma de meia-lua, Pulseras en forma de media luna. ou em forma de outros O astros, de forma de otros astros. sol, estrelas. Sol, estrellas. E hoje nós temos vistos. Y él lo hemos visto. Nós temos visto Temos colares, collares, cintos, cintos, pulseiras pulseiras em forma dos en astros. forma de los astros. Es verdad, yo he visto también, pastor. Então Deus está aqui, está dizendo que vai tirar. Deus disse Até que quando eu quitará. fui aquela vez ao Uruguai pregar, eu vi lá no aeroporto para vender Tiene, esse aqui. Es verdad. Diz mais: Senhor tirará naquele dia os pendentes. Quitará también el Señor los pendientes. Pendentes são Los brincos. pendientes son los Deus está aritos. falando que vai tirar. Dios dice que quitará As manilhas. los brazaletes. Manilhas são braceletes grossos. Son brazaletes gruesos. Você já viu dessas manilhas? Geralmente são de plástico, tem Generalmente roxa, são- tem azul. Y hasta, sí, son São bem grandes, grossas, pulseiras bem grossas. Bem grandes. E de várias de cores. varios colores. O Senhor tirará os vestidos resplandecentes. Quitará los vestidos resplandecientes. São os vestidos transparentes. Transparentes. Resplandece tudo. Se ve todo. Tudo. Então Deus está falando que vai tirar. Entonces Dios dice que quitará Os diademas, los diamantes. que eram um tipo de coroas que as mulheres usavam, Eran como tipo de coronas que ellas semelhantes a coroas de carnaval. utilizaban, semejante a coronas de carnaval. Vamos mais aqui. Os enfeites dos braços. Las candelillas de los brazos. São os braceletes. Sí, esos brazaletes. Aquele monte de correia pelo braço, Deus está falando que vai tirar também. Quitará el Señor también. As cadeias, Los cañaderos. o Senhor vai ceñideros, tirar. As cadeias também são colares. También son collares. Deus mais uma vez falando dos colares. Más una vez Dios hablando Aí sobre diz los aqui, collares. e as caixinhas de perfumes. Y las cajitas de perfume. Deus vai tirar. También quitará. Porque existem certos perfumes Existen ciertos perfumes. que muitas pessoas usam para chamar a atenção. Muchas personas utilizan para llamar la atención. Perfumes com fragrâncias sexuais. Con fragancias sexuales. Fragrâncias sexuais para chamar a atenção. Es verdad. E até mesmo existem nos frascos de certos perfumes Existen los frascos de ciertos mulheres de perfumes. biquíni, Mujeres de biquíni. homens de sunga, Hombres de zunga. que são perfumes sexys. Son perfumes sexys. Que a pessoa passa Que a persona se e coloca fica chamando a atenção dos outros. Y queda llamando la atención de los De otros. modo que chama a atenção que a pessoa fica seduzida. Que la persona queda Então seducida. Deus está falando aqui que vai arrancar essa caixinha de perfume. El Señor dice que arrancará la cajita de esos perfumes. Não é que é pecado você usar um perfume. No es que es pecado usted João usar capítulo perfume. 12 diz que Jesus foi perfumado Juan dice capítulo 14 dice la Biblia que Jesús fue perfumado. e o perfume era o nardo. Y el perfume era el nardo. O nardo era o melhor perfume daquela época, El nardo era aquel mejor que até perfume de la encheu época. toda a casa. Dice que llenó hasta toda la casa. Mas não era um perfume sensual. Pero no era un perfume sensual. Não era um perfume para chamar atenção para o pecado, para a lascívia. No era un perfume para llamar al pecado a la lascivia. E essas caixinhas de perfumes aqui tem muita gente que usa. Esa cajita de perfume hay muchas personas que A moça utilizan. quer namorar, La joven quiere ponerse está de novia. enferrujada. Aí quer namorar. Quiere ponerse de novia. Aí compra um perfume, vou chamar a atenção agora deles na raça aqui. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Aí quer arranjar o moço também. Aí compra aquele perfume sexy. Aquel perfume sexy. Que, né, e compra isso aí pra passar. Deus tá falando aqui que vai tirar. Dios dice que quitará. Deus arrancará Dios lo o quitará. frasco do seu perfume. El frasco de su perfume. As arrecadas. Mais uma vez os brincos. Más una vez más los aritos. Arrecadas também são brincos que pegam aqui, Os aritos. essa parte de cima da orelha. Que agarro la parte de arriba de la oreja.
Como hoje colocam um piercing aqui em cima, Deus está falando também que vai arrancar. Os anéis. Los anillos, Os anéis Deus vai tirar. Dios también quitará. São tudo aqui vaidade desnecessária. Todo lo que es vanidad es necesario. As joias. Los joyas. Mais uma vez Deus fala das joias. Una vez más habla de las Os joyas. pendentes do nariz. Los aritos de la E nariz. até os piercings. Ya los piercing. Deus já falava que ia tirar. Dios ya hablaba que quitaría. 700 anos antes de Jesus nascer. 700 años antes de Jesús nacer. Deus já falava que ia tirar o piercing. Ya Jesús hablaba que tiraba Os vestidos de festa. los vestidos de fiestas. Aqui é um mistério. Aqueles vestidos de gala. Aquellos vestidos de gala. Que as mulheres usam. Sabe aqueles vestidos de casamento que rasta no chão? Aquello que se arrastra en el piso. Aquele vestido que varre a rua. Aquel que barre las calles. Vestidos de casamento são esses daqui. Ese es el vestido de casamiento. Você pode até achar que é exagero. Usted puede decir que Mas esto eu es quero ver exagero. combater contra esta palavra. Yo quiero ver usted contradecir São esta vaidades palabra. desnecessárias que Deus condena. Son vanidades innecesarias que Dios condena. Não é? Os mantos são os mesmos vestidos de festas Los também. mantos también son los mismos vestidos As de fiesta. coifas. Las chales Aquela presilha. que Uma coloca arriba. presilha que tem uma redezinha. Que tiene una pequeña red que va arriba. A mulher coloca o cabelo dentro da redezinha. Aquilo que é coifa. Aquello que es chales. Lá. Os alfinetes, que são os broches. Usa às vezes uma roupa decotada e coloca um broche, um alfinete para tampar. Tiene una ropa escotada y pone un broche para tapar. Deus está falando que vai tirar. Deus Porque disse que diante de quitará. Deus é decotada. Que delante de Dios ya es escotada. Não No tem sirve. meu termo. Os espelhos. Los espejos. As mulheres vaidosas andam com espelho. No ônibus, anda com espelho olhando o rosto. La Está mujer no metrô, está anda en el com metro, espelho olhando o rosto. mirando el espejo en el rostro. Vai, está no trabalho, fica olhando o rosto, a espinha, olhando, passando pó no rosto. Pasando polvo en el rostro. Deus está falando aqui também que vai tirar o espelho. Quitará el espejo. As capinhas de linho finíssimas, os véus, enfim, é uma bênção. En fin, una bendición. Deus vai tirar. E Deus colocou isso como imundícia. Dios ha puesto el juego como inmundicia. Isaías capítulo 4, versículo 4. Isaías capítulo 4, versículo Quando 4. o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com espírito de justiça e com espírito de ardor. Cuando el Señor lave la inmundicia de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Quais eram as imundícias das filhas de Sião? ¿Cuáles eran las inmundicias de las hijas de Sión? Eram essas coisas. Era lo que acabamos de Cerca ver. de 24 adornos Acerca de 24 adornos que nós pomos como vaidade que pecaminosa. nosotros ponemos como vanidad pecaminosa. Não é vaidade necessária. No es una vanidad São necesaria. coisas ocas, Son cosas vãs, huecas, vanas, desnecessárias desnecesarias que as mulheres usavam. que las mujeres utilizaban. Agora o autor aqui do livro é proibido, Ahora el autor del libro El que ele Prohibido, precisa mais estudar a Bíblia, né, doutorzão? que necesita estudiar más la Biblia, el Que doctor. esse livro aqui tem de ir pro lixo. Este es para la basura. Não presta nem como rascunho. No sirve ni para Acho que ele não entende essa palavra aqui, no né? entiende esa palabra. Então tem de compreender. Tiene que entender Para saber qual é a boa, perfeita para saber que él es la buena y e perfecta, agradável vontade de Deus. la agradable voluntad de Dios. Pra este mundo eu não pude encontrar poder pra me salvar, poder pra me salvar. As minhas próprias obras vieram me acusar, por isso é bem melhor assim cantar. Olhei para o cinema e não pude encontrar poder pra me salvar, poder pra me salvar. Os filmes de cinema lá no céu não vão entrar, por isso é bem melhor assim cantar. Mundo de tristeza, mundo de amor, mundo sem valor, mundo de amargura, mundo sedutor, mundo enganador. E na televisão eu não pude encontrar poder pra me salvar, poder pra me salvar. Programas de TV lá no céu não vão entrar, por isso é bem melhor assim cantar. Olhei pra mini saia e não pude encontrar poder pra me salvar, poder pra me salvar. Mulher de saia curta lá no céu não vai entrar, por isso é bem melhor assim cantar. Mundo de tristeza, mundo de amor, mundo sem valor,
o autor do livro continua aqui. El autor del libro continúa diciendo, Na página 72, en la página 72, ele diz: él dice, há igrejas com normas comportamentais iglesias con normas comportamentales sobremodo asfixiantes. de forma asfixiante, Quer dizer que sufocam que as pessoas. falta el aire. O manual do regulamento interno, El manual del reglamento interno que cita o nosso regulamento interno, está hablando de nuestro reglamento interno. para membros Para miembros de uma dessas denominações, de una de esas denominaciones contém tantas proibições contiene tantas prohibiciones e procura legislar y busca legislar sobre tantos aspectos da vida cristã sobre tantos aspectos de la vida cristiana que até mesmo os fariseus estranhariam. que hasta los fariseos se extrañarían. Que até mesmo os fariseus estranhariam. Mas los fariseos se extrañarían. Diz que até os fariseus iam se estranhar Se extrañarían com o nosso RI. con nuestro reglamento acharia? interno. Se olhar assim, quisesse um fariseu pegasse o regulamento interno da Igreja de Deus e Si Amor, un fariseo agarrase el reglamento interno de la iglesia de su amor, os fariseus iam estranhar. los fariseos se Tá hallarían bom, e esse extraños. pastor aqui é da Assembleia de Deus. Este pastor aquí de la Asamblea de Dios, Ele é da Assembleia de Deus Bethesda, es de la Asamblea de Dios Bethesda, em São Paulo. en San Pablo. E eu vou citar aqui como era a Assembleia. Vamos ver quem o fariseu ia se estranhar mais aqui, né? ¿Cómo era la Asamblea antes? Então agora ele falou assim que os fariseus iam estranhar o nosso RI. Los fariseos se irían a extrañar, a sorprender por E nuestro ele, reglamento esse interno. pastor, é da Assembleia de Deus Bethesda. Y él es el pastor de la Asamblea de Dios Bethesda. E eu vou citar como era a Assembleia. Y yo voy a demostrar cómo era la Asamblea. Essa mesma denominação que ele é, De la misma denominación que él se os es, fariseus estranham, si los fariseos se estranhariam a Deus e Amor, encontrarían algo Cuanto extraño en más ese amor, a- cuanto más a a la Assembleia de Deus, né? Asamblea de Dios, ¿no? Convenção Geral de 1946. Convención Mundial de 1946. Jornal Mensageiro da Paz, Jornal Mensajero de la Paz, primeira quinzena primera quincena, de julho de 1946. 1 de junio de 1946. Página 3. Página 3. Olha o que diz aqui a convenção Mira aquí lo que dice la convención dessa determinada igreja. de esa determinada iglesia. Deus sabia desde o princípio Dios conocía desde el principio que a mulher que la mujer é a parte mais fraca la parte más débil e mais facilmente tentada para a y vaidade. la mujer más fácil tentada a la vanidad. Por isso, Por lo tanto, falou nas escrituras sagradas se habló en las escrituras sagradas como as mulheres como las mujeres que professam o nome de que Jesus profesan el nombre de Jesús devem vestir-se deben de vestirse e pentear-se. y peinarse. Aí ele cita aqui na Bíblia, o Ellos escritor, citan la Biblia del escritor. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 ao 5, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 al 5. e 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 e 10. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 9 y 10. Aí continua. Ahí él continúa Em diciendo, vista do exposto, en vista a lo expuesto, a igreja, la iglesia unanimemente, unánime na sessão ordinária, la sesión uma ordinaria, convenção ordinária, una convención ordinaria, de 4 de junho de 1946, 4 de julio de 1946, resolveu o seguinte. han resuelto lo Os siguiente. pastores resolveram isso aqui. Los pastores han resuelto lo siguiente. Não será permitido nenhuma irmã, No será permitido que ninguna hermana, membro desta igreja, miembro de esta iglesia, raspar a sobrancelha, quitarse la ceja, cabelo solto, pelo suelto, cortado, cortárselo, tingido, tenírselo, permanente colocar permanente, ou outras extravagâncias de penteado, otras extravagancias del peinado, conforme usa o mundo, conforme utiliza el mundo, mas que se penteiem pero que sí se peinen simplesmente simplemente como convém como conviene. as mulheres que Las professam mujeres que profesan Cristo como Salvador. con Cristo como Salvador. Vamos explicar um pouquinho agora. Vamos explicar Olha um o que pouquinho. foi deliberado. Mira lo que fue decidido. As mulheres não podiam tirar os pelos da Las sobrancelha. mujeres no podían depilarse la ceja. As mulheres não podiam usar cabelo solto. La mujer no podía utilizar el pelo Elas suelto. tinham de ir para a igreja com birote, com coque. Tenía que ir con un peinado de cola. Só coque podia ir para a igreja, hein? Solo el peinado de cola de caballo podía ir a la Não iglesia. podiam cortar o cabelo, No podía cortarse el pelo, tingir o cabelo, teñirse el pelo, permanente colocar permanentes extravagâncias de penteado. o extravagantes Se peinados. essa mulher partiu o cabelo para o lado direito, Si la mujer
ponía el cabello para el lado Ela derecho. tinha de morrer com o cabelo pro lado direito. Ella tenía que morir con el cabello del lado derecho. Não podia mudar pro lado No esquerdo podía cambiar para el lado e izquierdo. não podia colocar pra trás. No podía poner para Você vê, era atrás. até exagerado. Eu tô citando aqui o que a igreja dele, que a Ellen igreja agora dele. tá falando aqui, Que él está hablando ahora, criticando aquí. como era. ¿Cómo era? Vamos mais. Vamos a más. Os vestidos devem ser suficientemente compridos Los vestidos tienen que ser suficientemente amplios para cobrir todo o corpo, para cubrir todo el cuerpo, com todo pudor e modéstia, con todo pudor y modestia, sem decotes exagerados. sin escotes exagerados. E as mangas Y las mangas devem ser compridas. deben ser largas, Comprida até o punho, hasta el rapaz. puño. Ah, então como as irmãs tinham de se vestir? Mira cómo las hermanas tenían que vestirse. O vestido comprido El vestido largo e a manga até o punho. y la manga hasta el... Então as casadas tinham de usar mangas até o punho Las casadas tienen que usar las mangas hasta el puño. e as solteiras, as moças, usarem manga 3/4, Las demás até o te- cotovelo. hasta el codo. Então as casadas no punho, Las as casadas solteiras no puños cotovelo. y las solteras en el codo. Recomenda-se às irmãs que usem meias, Recomendándose a las hermanas que usen medias. especialmente Especialmente, as esposas de pastores, especialmente esposas de pastores, as esposas de anciãos, esposas de ancianos, diáconos, diáconos, professores de escola dominical profesores de escuela dominical, e das que cantam no coro las que ou cantan tocam. en el coro o tocan algún instrumento. Então as minhas irmãs tinham de usar ainda meias de lã por debaixo da saia. Tenían que utilizar medias debajo de la... E a saia já era quase até o tornozelo e a meia de lã ainda por baixo. Era hasta el talón y la pollera y todavía tenía que usar media abajo. A doutrina lá era... Não podia usar decote. No podía usar la escotada. E as esposas de pastores, as esposas de anciãos, Pastores, diáconos, ancianos, diáconos. as esposas de diáconos, de professores da escola dominical, e as irmãs que cantavam no coral e tocavam na banda. Hasta las que hermanas que cantaban en el coro y las que Vê tocaban que não tinha instrumento. indo mundano, como ele fala aqui, que é a favor do rock e de tudo. Aquí no como el que dice que está a favor del rock y todo. A igreja tem seus hinos. La iglesia E a tiene igreja sus tem himnos. seus hinários. Y tiene sus himnos. Quer fazer da igreja um baile, uma balada? Sai dela. Quiere hacer de la iglesia un baile o un boliche, sal de Quer ellas. fazer da igreja uma matinê? Sai dela. Quiere hacer la iglesia un matiné. A igreja tem a harpa cristã, La iglesia tiene harpa cristiana. tem o coro sacro, Tiene el coro sacro. tem o cantor cristão, Tiene el cantor cristiano. tem o inário A Voz da Libertação, Tiene el área de la voz de la liberación. tem o inário para o culto cristão, Tiene el área para el culto cristiano. tem o inário Aleluia, Tiene el área aleluya. tem o inário de súplicas a Deus, Tiene súplicas a Dios. tem o inário do ritual, Tiene inário del ritual. tem inário de todo tipo. Tiene inário de todo tipo. E tem hinos espirituais avulsos. Tiene himnos espirituales Quer buenos. andar no pecado? Cai fora. Quiere andar en pecado, sal fuera. Vai cantar no das pintadas pra lá. Ven a cantar para allá. Que Deus odeia, né? Que Dios odea, ¿no? Então, lá naquele tempo, cantava as irmãs que usavam roupa mundana, não podia nem cantar no coral e tocarem na banda. Las que usaban ropa mundana no podían ni cantar ni, usar, ni tocar en la banda. E continua. Esta resolução regerá também todas as congregações desta igreja. Esta resolución será general en todas las iglesias Então, de este. toda a Assembleia de Deus naquela época tinha que seguir isso aqui. Toda la iglesia, la Asamblea de Dios tenía que seguir No estas Brasil normas aquí. inteiro. El Brasil entero. As irmãs que não obedecerem Y las hermanas que no obedezcan ao que acima foi exposto, a lo que arriba fue não expuesto, obedecerem essas normas, no obedezcan esas normas, serão desligadas da comunhão serán disciplinadas, cortadas de comunión por um período de 3 meses. por un periodo de 3 meses. Terminando este prazo, Terminando este tiempo, e não havendo obedecido a resolução da no igreja, habiendo obedecido la resolución de la iglesia, serão cortadas serán disciplinadas definitivamente definitivamente por pecado de rebelião. por pecado de rebelión. O que você acha disso, irmão Mariano? Pa, Então fuerte, dava ¿no? 3 meses de desligamento. 3 meses de desligamiento para entrar en razón. E se a mulher, por exemplo, a irmã casada, ela usasse manga Un poco más corta. mais curta, se ela deixasse decote no vestido, soltasse o cabelo, ou no usasse meia usasse debaixo. meia de lã, ela era cortada definitivamente por pecado de rebelião. Era excluída de vez. De una vez. Extremista, ¿no? Extremista, não? E agora, será que a nossa igreja que se assemelha aos fariseus? Ahora, nuestra iglesia no tiene ni llega en comparación. Ah, a doutrina é até calminha, boazinha, né? Y algunos dicen que es difícil de seguir. Não, Jesus não dá mandamentos pesados, não. No. Pode abrir sua Bíblia aí lá em 1 João, capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. versículo 3. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados.
Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Não são pesados. Não são pesados. A santidade do corpo A santidade é do corpo necessária. é necessária. 4:4 de 1 Tessalonicenses. 4:4 de 1 Que cada um Tessalonicenses. saiba possuir o seu corpo em santificação e honra. Cada uno sepa poseer su cuerpo en santificación y honra. Aí continua. Y continúa más. Nenhuma irmã será aceita em comunhão Ninguna hermana será aceptada en comunión se não obedecer estas regras si no obedece estas reglas de boa moral, de buena moral, de separação do mundo de separación del e mundo de uma vida santa com y Jesus. de una vida santa con Jesús. Tá vendo? E até aqui a ata número 52 Y el acta número 52 do Ministério da Assembleia de Deus de del Madureira, Ministerio de la Asamblea de Dios de Madureira de julho de 1941, de 1941 contém duas resoluções. contiene dos resoluciones. As irmãs não podiam usar pó de arroz, No pueden usar polvo, não podiam usar talco talco. ou qualquer outra vaidade. Ou qualquer Pó de outra arroz que vaidade. as mulheres ficavam com o rosto branco. Las mujeres quedan con polvo. E aí y uma ponían mulher às blanco. vezes tem ruga e passa talco para esconder. Não podia usar talco Arrugas, e para nem pó, esconderse. polvo. Não. Polvo. E também as irmãos não poderão andar sem meias. Hermanos y hermanas no pueden andar sin medias. Sapatos abertos, Sapatos sem bico Apartos abiertos sin pico. e sem calcanheiras. Y Taloneiras. sin talón. Taloneiras, não? Sí, taloneras. Então até o sapato que as irmãs iam à igreja usavam em casa, Tenían que usar un taquito pequeño. não podiam ter bico. No podían tener pico. Então não podia mostrar o dedo do sapato. No podía mostrar el dedo del E o zapato. sapato também não podia mostrar o tornozelo da mulher. No podía mostrar tampoco O sapato era todo fechado. el talón de la mujer. Não, Tenía né? que ser todo cerrado. Isso aqui é exagero, né? Ese aquí ya es Nem que é exagero. exagero. Ese aquí es exagero. Mas eu quero dizer A lo- aqui, a lo que para vamos comparar aqui, com essa, Con ese pastor de la com essa asamblea. besteira que tá aqui na minha mão, aqui, ele aqui. Aquí que está en mi mano. Fazendo El niño, barulho. Haciendo ruido. Para mostrar, Para mostrar quem é o verdadeiro fariseu, ¿Quién es então. verdadero fariseo entonces? Porque já que ele fala de nós toda a vida ficamos calados. Agora tem que combater e revelar para o povo a verdade. Toda la vida quedamos callados, pero es momento de nosotros revelarnos y mostrar la verdad. Para mostrar como essa igreja tem a doutrina verdadeira da palavra de Deus. Como esta iglesia tiene la doctrina verdadera de la palabra de Dios. Essa é a verdadeira doutrina mesmo. Esta es la verdadera doctrina verdad. E teve uma convenção realizada em Santo André, Tiene una convención realizada en Santo aqui em Andrés São Paulo, de 1975, de 1975 das Assembleias de de Deus, las Asambleas de Dios. que começa: e ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo. Sed santo como yo soy el Señor santo. E separai-vos dos povos, Separarse de para los serdes pueblos meus. para ser míos. Aí diz aqui, a convenção reunida em Santo André, La convención reunida en Santo Estado Andrés, de São Paulo, Estado de São Paulo, reafirma o seu ponto de vista reafirma su punto de vista no tocante aos sadios princípios estabelecidos tocante a los principios establecidos como doutrinas da palavra de Deus. como doctrinas de la palabra Tá de vendo? Dios. Como doutrina. Está viendo Não como era nada de doctrinas. costume. No era costumbre. Como doutrinas Como doctrinas da Bíblia de Sagrada la Biblia Sagrada e conservados y conservados, desde o início desta obra no Brasil, guardados desde el inicio de esta obra en el Brasil, imbuída envolvidas sempre dos mais altos propósitos. siempre envueltas de los más altos Ela, propósitos. Ellas, a Convenção Geral, la Convención General, deliberou pela votação unânime liberó por la votación unánime dos delegados da Igreja da Mesma Fé de la Iglesia delegada de la misma fe e ordem em nosso país y orden de nuestro que país, as mesmas igrejas se abstenham do que seguinte. las iglesias se abstengan de lo siguiente. Aí o que não podia: Miren lo que no podía. o uso de cabelos El compridos uso de cabello cumplido pelos membros do sexo machados masculino, por el hombre del sexo masculino largo, uso de traje masculino uso del traje masculino, por partes dos membros ou congregados do sexo feminino, los miembros congregantes del sexo femenino, uso de pinturas nos olhos, uso de pintura en los ojos, na unha en la uña ou outros órgãos da face, o otros órganos del rostro, cabelo cortado por parte das el irmãs, pelo cortado de parte de las hermanas, membros ou congregadas, miembros o congregados, sobrancelhas alteradas, las cejas depiladas, uso de mini la saias utilización de e minifalda, outras roupas contrárias ao bom testemunho da vida cristã, otras ropas contrarias del buen testimonio de la vida cristiana, uso de aparelho de el televisão. utilizar el aparato de televisión. Vendo aqui era claramente aqui quem é o fariseu agora, ¿Quién es el fariseo ahora? hein, doutorzão da lei? El doctor de la ley. Uso do aparelho de La televisão, utilización del aparato de convindo a televisión, abster-se, abstenerse, tendo em vista a má qualidade da maioria de seus programas, viendo la mayoría de los programas no eran buenos,
A abstenção essa que se justifica, Abstención esta que se justifica, inclusive por conduzir inclusive por o conducir, uso do televisor el uso de la televisión, a eventuais problemas de a saúde. eventuales problemas de salud, Proibido o uso de bebidas alcoólicas. debido al uso de bebidas alcohólicas. Então, aí Entonces, ahí era doutrina. era doctrina. Ele mudou tudo. Ele cambiou tudo. Agora, quem é o verdadeiro fariseu? Ahora, ¿quién es el verdadero fariseo? Só se foram eles. Solo si fuesen ellos. Então, tá vendo aqui que ele não sabe o que fala. Então, os irmãos não podem aceitar qualquer pregador em sua vida. Los hermanos no pueden aceptar cualquier predicador en su vida. A doutrina da Assembleia de Deus, da qual ele é pastor, era mais rígida que a nossa igreja. La doctrina de la Asamblea de Dios, que el cual es este pastor, era más rígida todavía que la nuestra. Tinham até exageros. Tenían hasta exageros. Mas eram os exageros por maldade? ¿Era exageraciones por maldades? Não. No. Era porque o povo mesmo queria ter um encontro com Deus. Sino porque el pueblo quería tener un encuentro Então, real con tudo Dios. que eles achavam que era pecado, eles começavam a se abster. Todo aquello que ellos creían que era pecado se E olha abstenían. como Deus operava. Y mira cómo Dios sanaba. Os enfermos nem entravam na igreja e eram curados na porta. Los enfermos no entraban ni a la puerta que eran sanados. Batismo no Espírito Santo. Bautismo com o Espírito Cura Santo. divina. Milagros. Profecias tremendas. Profecias E por tremendas. que não tem essa operação mais? ¿Por qué no hay esos milagros más? Por quê? ¿Por qué? Não tem milagre. No hay milagros. Não tem revelações No tremendas. hay revelaciones tremendas. Profecias. Profecías. Por quê? ¿Por qué? Porque não tem mais doutrina. Porque no hay más doctrina. Porque o Espírito Santo se afastou. El Espíritu Santo se apartó. Quando a igreja não tem doutrina, Deus vai embora dela. Cuando la iglesia de Dios, la iglesia no tiene Só doctrina, fica o se va al cadáver. Espíritu Santo. Os Se crentes va. são verdadeiros Los cadáveres. creyentes son como verdaderos cadáveres. Estão mortos. Están muertos. Estão sem vida. Están sin vida. Estão sem Deus. Estão sem Deus. Estão sem paz. Están sin paz. Estão sem salvação. Están sin salvación. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 7 e 8. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 7 y 8. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas despreza a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Porfiai por entrar na porta estreita, por onde muitos se esforçam por passar. Mas nessa porta que é estreita de verdade, só passarão os que hão de se salvar. Mas ainda existe outra porta, muito larga e de belo parecer. Passam por ela muita gente todo instante, mas vem o dia que irão se arrepender. Ele também, o autor do livro É Proibido, También el autor del libro El Prohibido faz confusão doutrinária hace confusiones doctrinarias a respeito dos adornos. al respecto de los adornos. Eles pegam versículos da Bíblia Ellos agarran versículos de la Biblia, os quais aludem que pessoas usaram adornos las cuales aluden que personas utilizaron adornos, para explicar Para que toda adorno é igual. para explicar que todo adorno es lo mismo. E toda adorno é pecado, já que eles... Y que todo adorno es pecado, ya que Tá es, vendo? Se é pecado o brinco, si es pecado un arito, se é pecado o anel, si es pecado un anillo, como que essas pessoas na Bíblia usaram? como las personas de la Biblia han usado, Como essas pessoas na Bíblia puseram? como las personas de la Biblia Eles utilizaron. acham, o autor desse livro e todos os mundanos acham que os adornos são os mesmos. El autor de este libro y los mundanos piensan que el adorno son todos los mismos. Pois não. Pues no. Assim como existem dois tipos de vaidade, Así como existen dos tipos de vanidades, vaidade é coisa vã, coisa fútil, coisa oca, coisa vazia, casi vanidad, vacío, hueco, inútil. tudo é oco, vazio nesta vida, Todo es hueco, vacío en esta vida. tudo passa, Todo pasa. então existe a vaidade necessária, Entonces existe la vanidad é aquela necesaria. que tem um porquê, El que tiene que tener un porqué. tem uma necessidade para o homem Hay una pô-la, necesidad para el hombre ponerse. e a vaidade Y la pecaminosa, vanidad pecaminosa. que é aquela que realça apenas a aparência. Aquella que realza apenas la apariencia. Da mesma forma, existem dois tipos de adorno. Así también existen dos tipos de adornos. Dois. Dos. Os adornos Los pecaminosos adornos pecaminosos e os adornos y simbólicos. los adornos simbólicos. Os
adornos pecaminosos, los adornos pecaminosos, eu já falei desde o programa passado com vocês. ya hablé desde el programa pasado con ustedes. E agora, Y ahora, ele pegou vários versículos aqui él agarró varios versículos aquí para dizer para decir que se nós proibimos brinco, proibimos batom, essas coisas, si prohibimos aritos, lápiz labial. pega alguns versículos para dizer que tais pessoas na Bíblia usaram. Él quiere decir que tales personas en la Biblia utilizaron. E por que nós proibimos então? Entonces, ¿por qué nosotros prohibimos? Se está na Bíblia, Si está en la Biblia, é porque Deus consentiu, porque Dios ha permitido, é porque Deus aceitou. porque Dios ha aceptado. Então vamos responder aqui Ahora agora. vamos a responder ahí ahora. O que significam esses adornos? ¿Qué significan esos adornos? Existem dois tipos de adorno. Existen dos tipos de adornos. Grave aí em sua mente. Grave eso en su mente. Fala aí na sua casa agora comigo. Hable usted conmigo en casa. Grita aí agora. Grita ahí ahora. Em nome de Jesus. En nombre de Jesús. Existem Existen dois tipos dos tipos de adorno. de adornos. O adorno El adorno simbólico simbólico e o adorno y el adorno pecaminoso. pecaminoso. Vamos explicar agora os simbólicos. Vamos a explicar primero los simbólicos. Na página 58, La página 58. ele cita aqui Él cita ahí que Rebeca, que Rebeca, quando foi convidada por Eliezer, cuando fue invitada por Eliezer, servo de Abraão, siervo de Abraham, para desposar com Isaac, para casarse con Isaac, ela foi adornada com joias. ella fue adornada con joyas. Tá vendo? Quando Rebeca foi convidada a desposar com Isaac, Cuando Rebeca fue invitada a desposarse con Isaac, ela colocou muitas joias. ella se puso muchas joyas. E cadê que Deus foi contra as joias dela? ¿Y dónde está que Dios fue contra las joyas de ella? Aí ele vai citar Gênesis capítulo 24, versículo 22. Génesis capítulo 24, versículo 22. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro, um brinco de ouro, de meio ciclo de peso, e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Aí eles dizem, Y ellos dicen, os falsos los profetas falsos profetas, e o falso profeta maior, el falso profeta que é o mayor, autor desse livro. que es el autor de este libro. Diz assim, tá vendo? Não é pecado. Está viendo, no es pecado. O servo de Abraão colocou brincos nas orelhas de Rebeca. El siervo de Abraham colocó aritos en la oreja de Rebeca. Colocou 2 pulseiras Colocó 2 pulseras nas mãos dela. en las manos de Aí ella. cadê que Deus proibiu? ¿Y dónde está Dios que ha prohibido? Pela Bíblia Sagrada, Por la Biblia Sagrada. esses adornos de Rebeca Esos adornos de Rebeca não eram no eran. adornos pecaminosos. Eran adornos pecaminosos. Eram adornos simbólicos. Eran adornos simbólicos. A Bíblia diz que Abraão, La Biblia dice que Abraham, Gênesis capítulo 13, versículo 2, Génesis capítulo 13, versículo 2. era muito rico em prata e em ouro. Era muy E rico ia en plata. Abraão muito rico, e ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Y Abraham era riquísimo en ganado, plata y en oro. Abraão era um homem riquíssimo Abraham era un hombre muy rico em fazendas, en haciendas, em prata en plata e em ouro. y en oro. Entenda bem, Entiendan bien. vaidade pecaminosa Vanidad que pecaminosa a pessoa coloca para ser atraente, para ser atractivo. ela coloca com as próprias mãos. Ella pone por sus propias manos. Ela põe por sua própria vontade. Ella se coloca por su propia voluntad. Ela põe pelo seu próprio querer. Ella se lo pone por Nesse querer. caso aqui, En esta caso não aquí, foi Rebeca que colocou. no fue ella que se puso. Não, Rebeca não estava com adorno. Rebeca no estaba con adornos. Ela estava sem nada. Ella estaba sin ninguno. Então, esses adornos, como Abraão era muito rico em prata e em ouro, Entonces aquellos adornos como Abraham era muy rico en plata y oro, ele pediu para Eliezer colocar os adornos em Rebeca él pidió para colocar los adornos en Rebeca para revelar a Isaac para que revele a Isaac quem seria a esposa dele. para quién sería la esposa de él. Ou seja, Ou seja, para quando Isaac olhasse, Para que cuando Isaac mirase, olha lá o ouro do meu pai, oh, mira ya el oro de mi padre. olha lá a prata do meu pai, Mira ya la plata de mi padre. olha lá, aquela lá é a prata do meu pai, Aquella es la plata de mi padre. aquela lá é a prata do meu pai, o ouro do meu pai. Aquella es la plata de mi padre, el oro de mi padre. Aquilo simbolizava o compromisso. Eso simbolizaba Os compromiso. brincos de Rebeca, Los aritos de as Rebeca pulseiras, Las pulseiras que foram colocados nela, que não fueron puestos en ella simbolizavam
significaba compromisso. Ou compromiso. seja, quando Isaac viu, Eso quiere decir que cuando Isaac ele vio, descobriu que aquilo ali era do pai dele, él descubrió que ese anillo era del padre de él, simbolizou o compromisso. y significó el Da compromiso. mesma forma, hoje o noivo não usa um anel, De la misma manera, el novio anel no usa de un anillo, noivado, de un anillo de o noviado. casado usa um anel de El anillo usa de matrimônio, matrimonio. representava a mesma coisa. Representaba lo mismo. Não foi vaidade, No fue vanidad pecaminosa. pecaminosa. Simbolizava um compromisso Significaba compromiso. e identificação Identificación. para o casamento de Isaac. Identifica a la persona que era Isaac. Outro caso muito citado também Otro caso muy citado también, é Gênesis capítulo 41, versículo 42. Génesis capítulo 41, versículo 42. Ele diz assim: José, mesmo sendo piedoso e temente a Deus, Aún José siendo temente y piadoso a Dios, não recusou ataviar-se com as joias que Faraó lhe presenteou. no rechazó las cosas que el faraón le presentó. Diz assim que José foi adornado. Dice que José fue adornado. Tá vendo? Ele era temente a Deus, mas cadê que ele proibiu? Él era temente a Dios. ¿Y dónde está la prohibición? Cadê que é pecado? ¿Dónde está que es pecado? Vamos responder agora. Vamos a responder ahora. Gênesis capítulo 41, versículo 42. Génesis capítulo 41, versículo 42. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Primeiro, Primero, José José não tinha colar. no tenía collares. José José não tinha anel. no tenía anillo. José José não tinha nenhum adorno. no tenía ningún adorno. Porque ele era filho Porque él era el hijo de Jacó, de Jacó e conhecia y conocía a palavra. la palabra. Quem colocou o adorno em José foi Faraó. Quien puso los adornos en José fue el faraón. Vaidade. Vanidade. A pessoa coloca pela sua própria La vontade. persona coloca por su propia A voluntad. pessoa coloca com a sua própria mão. La persona coloca con su Por propia mano. exemplo, irmão Mariano, Por ejemplo, uma mulher que quer se ataviar, una mujer quiere ficar mais ataviarse, atraente, mais simpática. quiere quedar más linda, más simpática. Você vai colocar a joia por ela? Não. Obrigá-la? Não. Como que é que ela faz? Ellas mismas se ponen, pastor. Ellas, Ela se produz. porque ella quiere llamar la atención. Não é você que quer chamar por ela, No, é ela que quer. ella misma que quiere llamar la atención. Nesse caso aqui, En este caso aquí, não foi José que colocou. no fue José el que quiso. Foi colocado em José. Fue puesto en José. E tinha um símbolo. Y tenía un O significado. anel estava no dedo de Faraó. El anillo estaba en el dedo del faraón. Um anel com sinete. Un anillo con cineto. Um anel de sinete naquela Un época anillo de cineto en aquella época simbolizava a autoridade de um cargo. significaba un cargo, una autoridad. A autoridade de um posto. Autoridad de un puesto. Hoje, Hoy, muitas pessoas, Muitas por pessoas- exemplo, como você conhece o bombeiro? cuando usted conoce un bombero, Pela farda. por la ropa, O piloto. el piloto de Não é, avión, não é diferente a roupa dele, do es piloto de avião? distinto, sí. Como você conhece um policial? Cuando usted conoce un policía, Não tem a farda identificatória? no tiene el uniforme Que você identificatorio, com aquilo mostra a autoridade dele. con aquello muestra la autoridad Da de él. mesma forma aqui. De la misma manera O que aquí, mostraria José como governador do Egito? lo que mostraría a José como gobernador de Egipto Era aquele anel. era aquel anillo. Aquele anel simbolizava autoridade. Aquel anillo simbolizaba autoridad. Aquele colar simbolizava autoridade. Aquel collar significaba E autoridad. foi colocado nele Y fue puesto en él como símbolo de como autoridade. símbolo de autoridad. Dessa mesma forma, De esta misma é manera, interpretado o filho pródigo. está interpretado el hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 22. Lucas capítulo 15, versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad de primero el mejor vestido y poned un anillo en su mano y calzadlo en sus pies. Aquele filho tinha ido embora de casa. Aquel hijo tenía ido de casa. Pediu a sua herança, Pidió su foi herencia, gastar com as prostitutas. fue gastar con las prostitutas. E até consentiu comer em chiqueiros as bolotas dos porcos. Y hasta pensó comer la comida de los puercos en el chiquero. Ele ficou no meio da vara de porcos Ahí quedó en medio de la para de e puercos. teve até desejo, almejo de cerdos, comê-las. Y hasta tuvo deseo hasta de comerlos. É as lavagens. Las obras. E quando ele decidiu voltar à sua Y casa, cuando él decidió volver a su casa, a Bíblia diz que esse jovem estava morto. la Biblia dice que ese joven era considerado Estava muerto. separado da família. Estaba lejos de la familia. Separado de Deus. Lejos de Dios. Sem luz. Sin luz. Sem paz. Sin paz. Sem salvação. Sin salvación.
O pai, quando viu o filho daquela maneira, Cuando el padre vio a su hijo de esa forma, o pai quis devolver-lhe a autoridade de filho. el padre quiso devolverle la autoridad de hijo. O pai quis devolver-lhe a autoridade de um participante do reino. Entonces el padre quiso darle la autoridad al hijo, que él volviese a ser un participante del E reino. qual era o símbolo de autoridade? ¿Y cuál era el símbolo de autoridad? De riqueza. De riqueza. O símbolo de autoridade sobre o reino, sobre a riqueza dele. El símbolo de autoridad sobre el reino y su riqueza Era justamente o anel. era justamente el anillo. O anel o revelaria como autoridade. El anillo se le revelaría como autoridad. O filho pródigo não colocou anel pela sua El vontade. hijo pródigo no puso el anillo por su propia voluntad. Vaidade a pessoa coloca Vanidad de la persona colocarse pela sua própria vontade. por sí mismo, por su propia Para se voluntad. apresentar. Para aparentar. Nesse ponto, En este punto, o anel simbolizou a autoridade El anillo fue simbolizando de la autoridad filho de hijo que ele tinha que recebido. él tenía recibido. Da mesma forma, Daniel, De la misma forma, Daniel, que ele cita aqui fora do contexto. que cita también fuera del contexto. Daniel capítulo 5, Daniel capítulo 5, versículo versículo 16 e o 29. capítulo 5, 16 al 29. Ele diz assim: Daniel não se recusou a vestir-se de materiais caros, ornar-se com beleza e andar de acordo com a moda. Olha o que ele diz. Daniel quis andar de acordo com a moda da Babilônia, onde passava seus dias de exílio. Que Aí Daniel- a Bíblia la Biblia diz assim, dice así. Daniel 5, 16 e 29. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e faze-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem um colar, uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Pues he oído decir que tú puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si eres pues capaz de leer esta escritura, darme su significado, su interpretación, serás vestido de púrpura y llevarás en tu cuello un collar de oro y mandarás como el tercero en el reino. Daniel não quis andar conforme a moda babilônica. Daniel no quiso andar conforme a la moda Se babilónica. Daniel quisesse andar nos prazeres da Babilônia, Si Daniel quisiese andar en los placeres de la que Babilonia, Daniel, ele foi para a Babilônia com cerca de 14 anos. Daniel fue a Babilonia a cerca de los 14 años. E Daniel passou Y Daniel pasó por 3 reis. por 3 reyes. Pegando Babilônia, Império Medo-Persa, Babilonia, Medio Persia. e ele não se contaminou. Y él no se contaminó. Com cerca de 85 anos de idade, A cerca de 85 años de edad, Daniel foi jogado na cova dos leões. fue lanzado en la cueva de los leones. Daniel não se contaminou. Daniel no se contaminó. Capítulo 1, versículo 8 Capítulo 1, versículo 8 de Daniel, de Daniel. a Bíblia diz: La Biblia nos dice: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Y Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Se Daniel quisesse se contaminar, Si Daniel quisiese ele contaminarse, teria se contaminado muito tempo atrás. se hubiese contaminado hace tiempo atrás, Na sua adolescência, en su juventud, na sua juventude. en su adolescencia. Agora, Ahora, quem disse que Daniel quis andar conforme a moda, igual fala esse falsificador da palavra de ¿quién Deus dice aqui? que Daniel quería andar conforme a la moda, como dice este falso Jamais. predicador aquí? Jamás. A cadeia de ouro La cadena de oro representava significaba autoridade. autoridad. Porque ele seria Porque él sería o terceiro governador do reino. el tercer gobernador del reino. O terceiro governador. El tercer gobernador. Ele como governador, Él como gobernador ele teria algo em si tendría algo en él que o mostraria que mostraría como autoridade. como autoridad, Ou mostraria, ou mostraria como homem de poder. como hombre de poder, para dar ordens. para dar órdenes, para até mesmo revogar algumas coisas. o hasta para clausurar unas cosas. E qual era o símbolo de autoridade? ¿Y cuál era el símbolo de la autoridad? Era a cadeia de ouro. Era cadena de oro. Você vê, Daniel, Daniel não tinha colar. No tenía collares. Daniel não colocou o colar. Daniel no se puso collares. Daniel nunca colocou um colar. Daniel nunca puso un collar. Aquilo foi colocado nele. Fue puesto en él. Porque ele seria o terceiro do reino. Porque él sería el tercero del reino. Outra coisa também que eles gostam de citar. Otra cosa que a ellos también les gusta
decir. que tem até aqui nesse livro, Que hasta aquí en este libro, lá Cantares capítulo 1, Cantares capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. versículo 10 y 11. Cantares de Salomão, Cantares de Salomón, capítulo 1, capítulo 1, versículo 10 versículo 10. e versículo 11, sobre Salomão, o que ele oferecia às suas mulheres. Lo que Salomón ofrecía a las mujeres. Agradáveis são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares, enfeites de ouro te faremos com pregos de prata. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes y tus cuellos entre los collares. Y te haremos pendientes de oro incrustados en plata. Então ele está vendo Salomão. Entonces está viendo Ele Salomón. fazia colar para as esposas dele. Él hacía collares para las esposas de él. Ele fazia enfeites para as esposas. Hacía aritos para las Ele esposas. fazia enfeites de ouro até com pregos de prata. Hacía de oro hasta con... E Salomão era tão Gustavo de romântico. Era un amor tan romántico. Ele era poeta. Él era poeta. Mas também a mulherada dele, quase 700 mulheres. También con las mujeres que él tenía, unas 700 que él tenía. E 300 concubinas. Y 300 E concubinas. outra coisa, Y otra nenhuma cosa. dessas eram crentes. Ninguna de ellas eran creyentes. Todas eram ímpias. Todas eran mundanas, Eram impías. mulheres mundanas. Eran mujeres del mundo. Que até perverteram Salomão no final da vida dele. Y hasta lo pervirtieron a Salomón en el final de la vida de él. Perverteram tudo que Salomão tinha ensinado. Todo lo que Salomón había enseñado. Perverteram o temor do coração de Salomão. Pervirtieron el corazón de Salomón. Foi por isso que Salomón quis fazer para elas colares, Por eso que Salomón quiso hacer para ellas collares. enfeites com pregos de prata. Hechos con... Porque con elas plata. pediam para ele: Porque ellos le pedían a él. olha, me dá um colar, Dame un collar. dá-me uma cadeia, Dame una cadena. dá um brinco de prata para mim. Un arito de e ele plata cheio para de mí. amor, Lleno de amor. Tenía que amor da complacer. carnalidade, ele queria dar. Él quería dar. Mas Deus falou E Deus que aquelas falou- mulheres seriam a perdição Y dele. Dios habló que esas mujeres serían la perdición de él. E justamente até queriam que fizesse vaidade. Justamente hicieron que él hiciese hasta Porque vanidad. aquelas mulheres não eram mulheres de Deus, eram mulheres pagãs. Porque esas mujeres no eran de Dios, eran mujeres paganas. 1 Reis, capítulo 11, Primera de Reyes, capítulo 11. do versículo 1 Versículo ao versículo 4. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso, além da filha de Faraó, agora as mulheres, olha, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. É todas ímpias. Todas impías. Por isso que pediram colar, pediram tudo. Por eso pidieron collares, pidieron arito, pidieron todo. Das nações de que o Senhor De las naciones tinha del dito Senhor. aos filhos de Israel, não entreis a elas. Deus avisou. E elas não entrarão a vós. Doutra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. E Salomão se uniu Salomão com amor. Ele tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Essas mulheres lhe perverteram o seu coração. Olha, Las muito mujeres le claro. pervirtieron el corazón, muy claro. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus. Por isso, meu amor, faz um colar de prata para mim, Oye, amor, hacemos un collar de plata faz para um mí. brincão para mim, Haz un argola. arito. Ahora. Pervertido já, coração longe de Deus, por isso que fez tudo. Por eso que hizo hacía todo. E por último aqui, Y por último aquí, capítulo 16, que ele citou aqui no livro, capítulo 16 que do livro de Ezequiel. libro de Ezequiel. Ele diz assim, tá vendo? Deus colocou um monte de joias aqui em Jerusalém. Está viendo porque colocó un montón de joyas en Jerusalén. Como é que a sua igreja proíbe isso tudo? ¿Cómo esa iglesia prohíbe todo eso? Deus colocou tudo isso. Dios ha puesto todo eso. Deus colocou joias e enfeites em Jerusalém. Puso joyas enfrente de Jerusalén. E como aí, tá vendo Deus? Que a gente tá falando aqui direto. Vaidade a pessoa coloca. La verdad, la vanidad de la persona Pela que sua coloca. própria vontade. Por su propia Mas voluntad. agora ele mudou o disco. Ahora él cambió el disco. Agora Deus colocou. Ahora fue Dios que colocó. E aí? Y ahí. Aqui. Capítulo 16, versículo 11 ao 13 de Ezequiel. Deus falou aqui: E te ornei de enfeites, e te pus braceletes nas mãos, e um colar à roda do teu pescoço, e te pus uma joia na testa, que nem Diana, o brincão na testa, e pendentes nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça, e assim foste ornada de ouro e prata. O teu vestido foi de linho
e de seda e bordadura, nutriste-te de flor de farinha, e mel e óleo, e foste formosa em extremo, e foste próspera até chegares a ser rainha. E agora? Y ahora, Deus coloca braceletes em Jerusalém, Dios coloca anillos, Deus coloca colar, coloca collares, joias na testa, joyas en brincos, las frentes, aricos, coroas. coronas. E agora? Y ahora, O que está em pauta aqui lo que está en pauta aquí não são as joias, no son joyas, mas a preciosidade delas. sino lo hermoso de Você ellas. vê que uma rainha, Usted ve que una uma mulher reina, rica, una mujer rica, ela tem o esconderijo de joias. tiene un rincón de joyas. Porque as joias, Porque las joyas, muitas, muchas, são de ouro, são de ouro, são de diamantes, são de diamantes, são joias caríssimas, são joias caríssimas, que valem, que têm grandes valores tienen grandes valores diante da humanidade. frente a la humanidad. Quanto vale uma joia de ouro? ¿Cuánto vale una joya de Quanto oro? vale uma joia de diamante? ¿Cuánto vale una joya de Com un diamante? pérolas. Con perlas. Quanto? ¿Cuánto? O que está em vigor aqui, Lo que dice aquí, Deus fez uma comparação. Dios hizo una comparación. Não que Deus colocou bracelete em Jerusalém, No que puso brazaletes en Jerusalén. ainda mais a pessoa é tão medíocre La persona está que interpretar mediocre. assim, Jerusalém é uma cidade. Jerusalén ya para Onde comenzar Deus es vai una colocar ciudad. bracelete, cidade tem mão. ¿Dónde se ha visto que una ciudad tenga manos? Buenos Aires tem mão? No. No tiene. Buenos Aires tem pescoço? No tiene. Então é comparação. Entonces es una comparación. Deus está comparando Dios está comparando. que colocou coisas Ha preciosas. puesto cosas preciosas. Assim como as joias valem dinheiro, Así como las joyas valen dinero, valem riquezas. valen riquezas. Essas joias Estas joyas representam a glória que Deus colocou em Jerusalém. Representa la gloria que Dios ha puesto en E Jerusalén. o próprio texto fala. Y el propio texto nos Ó, dice. Ezequiel 16:14. Ezequiel E 16:14. correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita. Escuta agora. Por causa da minha glória, que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. Y adquiriste fama entre las naciones a causa de tu hermosura, porque eras perfecta, a causa del esplendor que yo había puesto en ti, dice el Señor Jehová. Representava a glória, Representaba la gloria, não algo pecaminoso. no algo pecaminoso. Então guarde esta palavra. Entonces guarda esta Você palabra. tem esse livro na sua casa? Usted tiene este libro en su casa. E você até me ouviu aí falar do livro, você ficou com vontade de comprar? Usted quedó con ganas de comprar. Foi o diabo que colocou vontade para você comprar. El diablo que puso la voluntad para usted É comprar. o diabo que tá soprando, compra, compra. El diablo que está diciendo te compra. E eu vou ler compra. aqui para encerrar. Yo leeré aquí para Atos encerrar. 19:19. Hechos 19:19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente y prevalecía. Y muchos de los que habían participado de la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y se robustecía poderosamente la palabra del Señor. Você que tem o livro, Usted que tiene el libro, é proibido, É proibido o que a Bíblia permite. lo que la Biblia E a permite igreja es- proíbe, la iglesia da prohíbe editora es- Mundo Cristão, la editora Mundo Cristiano, rasgue-o, rómpelo, taque-o no fogo, láncelo al fuego, queima, quémelo, pisa em cima dele, pisa arriba de joga él, no mato, tíralo en el joga campo, na fogueira, en el fuego, que não vale nada. que no vale nada. Ele foi desmascarado Él fue desmascarado do começo ao fim, del comienzo al fin, desde o autor desde el autor até os versículos mal interpretados hasta los versículos mal interpretados pela palavra por la palabra de nosso Senhor de nuestro e Señor a doutrina verdadeira. y la doctrina verdadera. 1 Pedro 1:15-16. 1 Pedro 15:16. Como é santo aquele que vos chamou, Como sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Santo é ser separado, consagrado, diferente para o uso de nosso Deus. Olhei pra este mundo